Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, 5% mais pobres perdem quase 34% da renda no Brasil. Mais vulneráveis tiveram queda maior de rendimento em 2021, diz IBGE. E agora o Estadão, investidor que usou o FGTS para comprar ações da Eletrobras, obteve 67% do que pediu. Quem fez uso de seu FGTS para entrar na oferta não poderá se desfazer do investimento por um prazo de no mínimo 12 meses. Valor econômico, dólar passa dos R$ 5,00 após dado de inflação dos Estados Unidos acima da estimativa. O ritmo de alta de preços segue no foco dos agentes financeiros. E por fim, o Globo, Covid-19. Há 2 semanas em alta, a média móvel ultrapassa os 37 mil casos nesta quinta-feira. O Brasil registrou 45.644 casos de Covid nas últimas 24 horas, totalizando 31.360.157 infectados pelo coronavírus desde o começo da pandemia. E olha só, as vendas do comércio varejista aumentaram em abril. Essa foi a 4ª alta seguida. E a trajetória positiva coloca o setor varejista em patamar 4% acima do período pré-pandemia. Após fechar o primeiro trimestre de 2022 em alta, o volume de vendas do comércio varejista manteve a trajetória positiva e cresceu 0,9% em abril. Segundo dados do IBGE, este foi o 4º resultado positivo seguido do setor. E no acumulado do ano, o setor opera acima do registrado em dezembro. Com a variação, o varejo se mantém 4% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda abaixo do pico da série, atingido em outubro de 2020. Entre as atividades acima do período pré-pandemia, destacam-se os artigos farmacêuticos, materiais de construção e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Abaixo do nível de fevereiro de 2020, ainda operam as lojas de equipamentos e material de escritório, móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados. E como vimos nas manchetes dos jornais, as autoridades americanas divulgaram hoje os dados da inflação. Os números são os mais altos desde a década de 1980. A inflação nos Estados Unidos voltou a ganhar força em maio, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor CPI, que atingiu 8,6% em 12 meses, o maior resultado desde dezembro de 1981. Na comparação com o mês de abril, o aumento foi de 1%, enquanto entre março e abril houve uma alta de 0,3%. O resultado superou as previsões dos analistas. A gasolina, em particular, registrou uma alta de 4,1% em maio. Outros setores com aumento de preços foram habitação, passagens de avião e veículos. Além disso, itens como atendimento médico, móveis, lazer e vestuário também sofreram aumentos. Os preços da energia aumentaram 34,6% em um ano, a maior alta desde 2005. Se forem excluídos os preços mais voláteis da inflação e a energia, que subiram especialmente com a guerra na Ucrânia, a inflação subjacente foi semelhante à de abril na comparação mensal. O presidente Joe Biden vai pedir à Câmara de Representantes que vote na próxima semana um projeto de lei aprovado em março pelo Senado, que visa impedir que as transportadoras marítimas inflacionem os preços, o que afeta os bens que os consumidores compram. Biden definiu a inflação como prioridade da política doméstica. E os Estados Unidos cancelaram os testes de Covid-19 para as pessoas que chegam ao país de avião. A medida vai começar a valer no domingo, dia 12. Segundo um porta-voz da presidência americana, as autoridades sanitárias vão continuar avaliando as necessidades com base na ciência e no contexto de circulação das variantes. Antes da chegada da variante Ômicron, as autoridades de saúde dos Estados Unidos endureceram os procedimentos para os viajantes que ingressavam no país em dezembro de 2021.
Todos os maiores de 2 anos que embarcassem em um voo procedente do exterior deveriam apresentar um teste negativo menos de um dia antes da decolagem. Em abril, os Estados Unidos também suspenderam a exigência de uso de máscara nos transportes públicos e nas aeronaves. Os Estados Unidos registram atualmente mais de 100 mil novos casos de Covid-19 por dia. E uma investigação feita nos Estados Unidos concluiu que o ex-presidente Donald Trump teria articulado uma tentativa de golpe para se manter no poder. O comitê que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021 expôs na quinta-feira que o ex-presidente Donald Trump poderia estar por trás de uma tentativa de golpe para se manter no poder. A audiência foi exibida no horário nobre da televisão e apresentou as descobertas da investigação. Neste ponto, não há espaço para debate. Aqueles que invadiram o Capitólio e enfrentaram forças de segurança por horas foram motivados pelo que Trump disse, que a eleição foi roubada e que ele era o presidente legítimo. O presidente Trump convocou, juntou e inflamou a turba neste ataque. Nos trabalhos da comissão, o painel usou depoimentos prestados a portas fechadas por alguns dos conselheiros mais próximos e confiáveis do ex-presidente. Além disso, foram divulgadas imagens, algumas inéditas, da violência que tomou conta da sede do governo e deixou 5 pessoas mortas. A Fundação Oswaldo Cruz alertou para uma alta de quase 40% das síndromes respiratórias graves. Em uma semana, o país registrou 7.700 casos. A média móvel semanal de casos de síndrome respiratória aguda grave cresceu 39,5% entre a primeira e a última semana de maio, segundo a Fiocruz. Apenas a população adulta acima de 18 anos representa 88,7% dos casos. As notificações entre as crianças permanecem estáveis em patamar considerado alto do vírus sincicial respiratório. O estudo apontou que houve tendência de crescimento da síndrome em 24 das 27 unidades da federação. As exceções são Tocantins, Ceará e Pernambuco. No Rio Grande do Sul, foi observado ainda aumento nos casos positivos para a influenza em diversas faixas etárias. A coordenação do boletim enfatizou a retomada do uso de máscaras no transporte público e a vacinação da dose de reforço entre a população. Um dos questionamentos que mais intrigam a humanidade é: como podemos fazer para viver mais? Uns dizem que a boa alimentação é o ponto principal, outros que a atividade física é importante. Porém, um estudo sugeriu que as pessoas otimistas tendem a viver mais. Vamos ver. Um estudo publicado no Jornal da Sociedade Americana de Geriatria. Os níveis mais altos de otimismo estão associados a uma vida útil mais longa e a uma maior chance de viver além dos 90 anos. Durante o processo de pesquisa, cerca de 160 mil mulheres de diferentes raças e origens foram estudadas. Fatores de estilo de vida saudável, como a qualidade da dieta, atividade física, tabagismo e consumo de álcool, foram responsáveis por menos de 1/4 da associação entre longevidade e otimismo. Mas, segundo os especialistas, o otimismo não significa ignorar os estresses da vida, mas que quando coisas negativas acontecem, as pessoas otimistas são menos propensas a se culpar e ficam mais dispostas a ver o obstáculo como temporário ou até mesmo como positivo. De acordo com o estudo, ser otimista também melhora a sua saúde, como sistema imunológico mais forte, melhor função pulmonar e menor risco de mortalidade. Dessa forma, uma conclusão clara que pode ser tirada do estudo é que mesmo após situações de dificuldades e estresse, a melhor coisa a se fazer, como diz o ditado, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Afinal, o que mais precisamos é de uma vida mais longa, mais feliz e mais positiva. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.